Se encuentra aquí con nosotros. El cardenal de Sao Paulo. Podemos sentar, podemos sentar. Podemos tomar asiento. Com grande alegria, acolhemos Sua Eminência, Dom Odilo Pedro Che, arcebispo metropolitano de São Paulo, cuja presença enriquece este encontro de fé, comunhão e missão. Pastor dedicado da Igreja, Dom Odilo, tem conduzido a Arquidiocese de São Paulo com sabedoria, simplicidade e profundo compromisso com o anúncio do Evangelho. Sua participação neste encontro é um sinal da unidade da Igreja, do incentivo para que continuemos firmes na vivência do carisma monfortino, levando Cristo ao mundo pelas mãos de Maria, como nosso querido fundador São Luís Maria Grignion de Montfort. Seja muito bem-vindo, Dom Odilo. Que Deus os abençoe abundantemente, que sua presença fortaleça nossa caminhada de fé e serviço. Com grande alegria, damos a bem-vinda a Sua Eminência, Monsenhor Odilo Pedro, arcebispo metropolitano de São Paulo, cuja presença enriquece entre este encontro de fé, comunhão e missão. Pastor dedicado da Igreja, Monsenhor Odilo ha guiado a Arquidiocese de São Paulo com sabedoria, sencillez e profundo compromisso com o anúncio do Evangelho. Sua participação neste encontro é um signo de la unidade da Igreja, é um estímulo para que continuemos firmes em la vivência do carisma monfortiano, levando a Cristo ao mundo por las manos de Maria, como nuestro querido fundador San Luis María de Montfort. Sea muy bienvenido, Monseñor Odilo. Que Dios lo bendiga abundantemente, que su presencia fortaleza nuestro camino de fe e serviço. Damos passo a Dom Odilo. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado pela saudação. Eu quero retribuir mais uma vez a saudação, saudando a todos. Bom dia. Buenos dias. Somos mais los de habla española que los de habla portuguesa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hablamos en español? Pero, quem só fala português aqui? Levante a mão. Vocês não entendem espanhol, ou entendem? Quem não consegue entender espanhol? Não entende espanhol? Não. Então, padre, como fazemos? Tem que... Bien. Sim, talvez precise traduzir alguma coisa, né? Eu falo em português e faz umas... Pero, ustedes que hablan solo español, miren, el portugués hablado despacio es fácil. Lo comprenderán todos, seguramente. Vamos a ver. Quiero saludar también
Sua Eminência, el Cardenal Valério. No es cardenal. Patriarca de Lisboa. Muy bien, que también es monfortino, sí. Entonces, sí, es una alegría acogerlo aquí en nuestra arquidiócesis de São Paulo. Sim, já estou falando espanhol, né? Bem, foi-me pedido para falar sobre Maria na igreja. Vocês têm o carisma monfortino, São Luís Grignon de Montfort, verdade? E, claro, é um carisma mariano, e certamente vocês têm bastante conhecimento sobre a presença de Maria na igreja, na vida dos cristãos. Então, eu preparei para falar em síntese, alguma coisa mais essencial, porque, de resto, vocês já sabem muito sobre Maria, certamente. Suponho. Bem, primeiramente, é sempre uma alegria poder falar sobre a mãe do nosso Redentor, a mãe de nosso Senhor, nosso Salvador. E onde eu tomo as referências para falar sobre Maria na igreja. Compreendem todos? Muito bem. Então, primeiramente, eu quero me referir a um texto importante do Concílio Vaticano II, o documento do Concílio sobre a Igreja, que é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, capítulo 8º, que trata sobre Maria na vida de Cristo e dos cristãos. Segundo documento importante, ainda logo depois da conclusão do concílio, o Papa Paulo VI fez 3 documentos. Um logo depois do concílio, a encíclica Christi Matri, o título é em latim, a Mãe de Cristo, sobre a Mãe de Cristo, em 1966. Outro documento de Paulo VI, exortação apostólica Signum Magnum, grande sinal, Signum Magnum, é de 1967, um ano depois. Um documento muito importante também sobre Maria, onde o Papa já explicita mais a doutrina do concílio sobre Maria na igreja. E terceiro, de Paulo VI, a exortação apostólica Marialis Cultus, sobre o culto a Maria na igreja. Este documento de 1974. E foi o próprio Papa Paulo VI que, no final do Concílio Vaticano II, o final do concílio foi em que ano? 1965. 1965, la conclusión del concilio, el 8 de dezembro. E aí o Papa proclamou Maria Mãe da Igreja. O título é Mãe da Igreja, que não era novo, mas ainda não era um título oficial. E o Papa, assim, pôs esse título oficialmente, Maria Mãe da Igreja. Depois temos um documento importante do Papa João Paulo II, São João Paulo II, uma encíclica, Redemptoris Mater, sobre a Mãe do Redentor, de 1987.
estes são os documentos básicos do magistério da Igreja mais recente, desde o concílio para cá, sobre Maria na Igreja, Maria na vida de Cristo e dos cristãos. É claro que antes do concílio houve muitos outros documentos importantes também, aos quais aqui não me refiro, mas que estão também retratados e incluídos nos documentos posteriores, isto é, na Lumen Gentium e nas exortações encíclicas posteriores. Claro que Papa Pio XII fez um belo documento também sobre Maria e assim por diante. Mas, mais recentemente, em 2025, o Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o braço do Papa para acompanhar as questões de doutrina, etc., de teologia e na vida da Igreja. E por isso, às vezes, através do Dicastério para a Doutrina da Fé, o Papa explicita alguma questão ou corrige alguma questão que está na vida da Igreja ou nos movimentos teológicos que precisa de alguma pontuação, alguma correção ou, enfim, né? Pois é, então, em 2025, o Dicastério para a Doutrina da Fé fez uma nota doutrinal chamada Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel. É a nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referentes à cooperação de Maria na obra da salvação. Então, por que digo isso? Porque nós precisamos saber onde se fundamenta aquilo que a Igreja afirma sobre um determinado assunto, né? Nesse caso, sobre Maria. Porque a gente pode ler de um autor, pode ler de outro autor, um artigo aqui, uma discussão lá, uma palestra lá, tudo bem. Porém, onde é a referência daquilo que nós devemos, sim, ter como palavra da Igreja? Palavra da Igreja sobre Maria. Então, nós temos nestes documentos que eu citei a vocês, eu vi que alguns anotaram, né? Se depois vocês podem procurar, inclusive na internet, vocês vão acabar achando esses documentos, e para os que se interessam também lerem esses documentos. Mas vamos lá, eu queria pegar um pouco, não muito, porque também não tenho tanto tempo, não sei que horas que vocês vão almoçar, às 3 horas da tarde? Dá fome antes, né? O texto do capítulo 8º da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, é um texto muito bonito sobre a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Veja, a Igreja, no seu magistério, coloca no mistério de Cristo e da Igreja. Então, Maria tem esta presença, não só no mistério de Cristo, mas também no mistério da Igreja, porque o mistério da Igreja está intimamente unido ao mistério de Cristo. Naturalmente, nesse documento, se fala muito é relativamente breve esse documento para falar tantas coisas que aqui tem. Não traz novidades em relação àquilo que era já a palavra da Igreja sobre Maria. Porém, recorda e sintetiza aquilo que é, de fato, o ensinamento da Igreja sobre a bem-aventurada Virgem Maria. E, como primeiro momento, se detém falando que
Maria está presente no desígnio salvador de Deus para a humanidade. Foi Deus quem escolheu Maria, né? Foi Deus quem escolheu Maria. Deus pensou em Maria, né? Deus conferiu uma missão a Maria. Não foi por acaso, não foi por acaso, mas foi uma escolha providencial, da providência de Deus. E se Maria está presente, né, no mistério de Cristo, quando fala o mistério, a igreja fala em mistério, fala de uma realidade grande, não é mistério coisa desconhecida, né? Não, os mistérios da fé são as grandes realidades da fé, das quais nós falamos, e a gente nunca esgota, né? Nunca termina de falar, de compreender o mistério de Deus, né? Mas está assim também o mistério de Cristo, uma realidade grande, o mistério da igreja, uma realidade grande, que vai além daquilo que nós vemos, né, com nossos olhos, percebemos aquilo que está na história. A igreja é mais que isso, né? É um mistério humano, divino, divino, humano. Pois bem, Maria está presente no mistério de Cristo por um desígnio muito especial de Deus. Assim também ela está presente no mistério da igreja, né, por um desígnio de Deus e por vontade de Jesus, por vontade de Jesus. Onde na Bíblia isto está fundamentado? Claro que Maria está no mistério de Jesus, está fundamentado na anunciação, no mistério, mais uma vez estou falando, mistério da encarnação do Filho de Deus, que se fez homem, se fez um de nós pela Virgem Maria. Então, ali está o desígnio de Deus a respeito de Maria no mistério de Cristo. Claro que depois se explicita mais. Mas onde o mistério da igreja, Maria no mistério da igreja, onde vocês veem isso? Na Bíblia, nos evangelhos. É na morte de Jesus? Sobretudo, claro, outros momentos, durante a vida pública também, Maria aparece como aquela que ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática, por isso ela é feliz. Então, ela é apresentada como uma discípula verdadeira, discípula fiel, mas, sobretudo, aos pés da cruz. Maria está junto da cruz de Jesus, Evangelho de São João. E, naquela hora em que, né, numa interpretação bonita de Santo Agostinho, né, do lado aberto de Jesus, pela lança do soldado, escorrem água e sangue. Nasce o mistério da igreja. De Cristo morrendo na cruz, nasce a igreja. E Maria está junto da cruz de Jesus. E antes de morrer, Jesus entrega a igreja a Maria. Quem é a igreja? O discípulo. Filho, eis a tua mãe. E entrega a mãe ao discípulo. Primeiro, mulher, eis o teu filho. O filho é a igreja, os filhos são os discípulos. Em suma, é a humanidade toda também. É a humanidade toda que entregue a Maria, e não só os cristãos, porque Jesus morre na cruz, entrega a sua vida pela humanidade inteira e deseja que todos cheguem à vida e à salvação. E quando entrega o discípulo, né, ao discípulo entrega Maria, filho, eis a tua mãe. Filho, eis a tua mãe. Então, é uma entrega da mãe à igreja, não só a São João que estava aí junto da cruz de Jesus. E o que diz o Evangelho depois? Desde aquele momento, o discípulo a teve consigo. Outras traduções podem variar. A levou para a sua casa, ou tomou cuidado dela. Mas, mais certo, a ideia, no fundo, é esta. Desde aquele momento, o discípulo a teve consigo, cuidou
mas não só cuidar, a respeitou, a considerou como de fato sua mãe. Pois bem, Maria, no mistério da igreja, aparece de novo nos Atos dos Apóstolos, no início da vida da igreja, que começa a sua missão, na espera da realização da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo. Então, nos Atos dos Apóstolos, se diz que depois da ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos voltaram a Jerusalém, se reuniram na sala, era o cenáculo, junto com Maria, a mãe de Jesus, alguns irmãos de Jesus, parentes, e algumas outras pessoas, mulheres. Diz lá claramente o texto, vocês podem olhar depois. Pois bem, o que está fazendo Maria lá? Ela já é parte da igreja, ela é parte da comunidade e ela também recebe, mais uma vez, o dom do Espírito Santo. Na Anunciação, ela recebeu o dom, a graça toda especial pelo Espírito Santo de se tornar a mãe do Salvador, humanamente gerado no seu seio. E agora, nascendo a igreja, ela está lá acolhendo o Espírito Santo como dom dado à igreja, para que a igreja explicite, manifeste a sua missão de testemunhar Jesus Cristo, testemunhar o Evangelho do Reino de Deus no mundo. E Maria, então, está lá junto com a igreja que nasce. Depois, não se fala mais de Maria no Novo Testamento. Tem lá no Apocalipse, mais uma vez, a imagem da mulher, a Nova Jerusalém e a mulher que Deus leva para o deserto. Bem, esse texto é sempre um pouco aplicado a Maria, mas não necessariamente. O texto, esta mulher é a imagem da igreja, a igreja. Mas, como diz o concílio, aqui mesmo no Vaticano II, no capítulo 8º da Lumen Gentium, que Maria é a imagem da igreja realizada. Então, também, esse texto do Apocalipse pode se aplicar, como se aplica na liturgia, nas leituras, muitas vezes, das festas marianas, se aplica também a Maria. Pois bem, percorrendo os vários pontos desse texto da Lumen Gentium, depois, no item 3º, se fala Maria, a bem-aventurada Virgem Maria e a igreja. E a igreja. E aí entra o texto a algumas considerações mais específicas, dizendo: Maria é a serva do Senhor na obra da redenção e santificação. A serva do Senhor, assim como ela se apresentou, se disponibilizou na Anunciação. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, esta atitude de Maria permanece a vida toda dela. Ela é inteiramente dedicada a Jesus e à obra da redenção, associada, unida a Jesus, como fiel discípula, como a mãe do Salvador, como a mãe da igreja. Esta maternidade de Maria, a maternidade no serviço, diz aqui, na economia da graça. Economia, no sentido originário, aqui significa na administração da graça de Deus, para que a graça de Deus, a obra da salvação, chegue a todos. Portanto, na intenção salvífica de Deus, perdura, continua ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sob a cruz resolutamente manteve, até a perpétua consumação de todos os eleitos. Vejam, a igreja vê justamente no sim de Maria, não um sim apenas daquele momento, mas um sim que perdura, por toda a eternidade, enquanto não forem consumados, ou seja, realizados os desígnios de Deus em relação à salvação da humanidade. E aí entra depois nos vários
momentos, como continua depois da morte de Maria. Elevada aos céus, ela não abandonou este salvífico munus. Munus é serviço, né? Este munus salvífico, mas por sua múltiplice intercessão, prossegue em granjear, em conseguir os dons da salvação eterna para os seus filhos. Filho, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Então, aqui já se fala que a missão de Maria na igreja perdura, permanece também na glória do céu, onde ela foi elevada e onde ela continua, portanto, como fiel intercessora e como mãe solícita que quer a salvação de todos, deseja a salvação de todos. Por sua maternal caridade, ela cuida dos irmãos de seu filho. E os irmãos de Jesus, quem são? Somos todos nós. Todos nós somos os irmãos do Filho de Maria, que ainda peregrinam, rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à feliz pátria, né? O Papa Francisco nos recordou, né, no ano da esperança, né, no jubileu da esperança, que todos nós somos peregrinos, né? Isso não é novo, mas de vez em quando a gente esquece, precisa recordar, né? Pois é, somos todos peregrinantes, então até que todos os peregrinos cheguem à pátria feliz. Que pátria feliz? O cielo, graças a Deus. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos, advogada. O que faz a advogada? Defende, intercede, defende, intercede. Depois, ela é invocada como auxiliadora. É fácil, né? Medianeira. Depois vamos falar desse título um pouco mais adiante. Medianeira, mediadora. Isto, porém, se entende de tal modo que nada derrogue, isto é, nada obscureça, nada acrescente a dignidade e eficácia de Cristo, o único mediador. É isto que a nota doutrinal de 2025 vai repetir e esclarecer, né? Então, a devoção nossa, sim, o nosso recurso, nossa devoção a Maria, filial, nós sempre recorremos a ela e damos a ela também títulos, né? Muitos títulos, né? Porém, sempre lembrando que ela é intercessora e mãe. O Salvador é seu Filho, o Redentor é Jesus Cristo. Depois tem mais umas coisas muito bonitas que diz aqui. Diz que Maria é o tipo da igreja como Virgem e Mãe. Tipo, isto é, o modelo. Né? O tipo, modelo da igreja como Virgem e Mãe. Então, a igreja, Maria Virgem, isto é, voltada, fiel ao único esposo, né? Maria fiel, Maria voltada de todo o coração ao único amor, né? E, portanto, nisso ela é exemplo, modelo daquilo que a igreja de fato deve ser, no único amor, isto é, ao Deus vivo e verdadeiro, né? Que exclui a idolatria, exclui, portanto, os desvios na fé, né? Nosso único amor a Deus, Trindade, portanto, e aos seus dons. Como Virgem e Mãe, deixa eu retomar aqui porque é bom pegar o texto como ele está, né? Em virtude da graça da divina maternidade e da missão pela qual ela está unida com seu Filho Redentor, em virtude de suas singulares graças,
e funções da bem-aventurada Virgem Maria está também intimamente relacionada com a Igreja. E aí Santo Ambrósio já ensinava que a Mãe de Deus, Santo Ambrósio do século IV, V, né, está relacionado com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho se converteu finalmente, né, quando ouviu uma pregação bonita de Santo Ambrósio. Isso. Já ensinava que a Mãe de Deus é o tipo da Igreja na ordem da fé, tipo, modelo da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união a Cristo. Assim deve ser a Igreja, né? Na fé integral da caridade, né? Da caridade doada, né? E a perfeita união a Cristo. No mistério da Igreja, pois também a Igreja é com razão chamada Mãe e Virgem. A bem-aventurada Virgem Maria ocupa um lugar eminente, superior, grande e singular, único, como modelo de Virgem e Mãe. Crendo e obedecendo, ela gerou na terra o próprio Filho do Pai, sem conhecer varão, coberta pela sombra do Espírito Santo. E como nova Eva, não deu crédito à antiga serpente, o tentador, mas aceitou sem mescla de dúvida e falsidade a palavra do mensageiro de Deus. Nesse sentido, a fé sem mistura, a fé inteira. Por isso, em palavras poucas, olhando para Maria, conhecendo bem Maria, nós podemos conhecer aquilo que Deus espera de nós, da Igreja. Da fidelidade, da doação, da caridade e da fé integral, da fé inteira, a fé sem mistura. Um outro título bonito que diz aqui que as virtudes de Maria devem ser imitadas na Igreja. E aí recomenda que nossa devoção a Maria não deve apenas ser uma devoção afetiva. Sim, somos filhos, mas também a devoção da imitação. A melhor devoção a Maria, aliás, fala isso também dos santos, né? A melhor devoção a Maria é buscar imitar Maria, né? Buscar imitar Maria na sua fé profunda, na sua fidelidade a Deus, na doação de sua vida, né, a Deus e à Igreja. Né? Bom, depois falando naturalmente do culto a Maria, o concílio repete, é o culto diferenciando do culto dado a Deus e aos santos. Né? O culto dado a Deus é único, é a de adoração. Maria e aos santos é um culto de veneração. Veneração. Adorarás unicamente o Senhor teu Deus. Os protestantes dizem que nós adoramos Maria. Eles interpretam assim: nós não adoramos Maria, nós amamos Maria, mas adoramos unicamente nosso Senhor, nosso Deus. Disso nós sempre temos claro, né? Devemos ter isso bem claro. Bem, depois uma última palavra aqui que eu acho muito bonita. É o último tópico antes da promulgação desse documento. É o número 68 e 69, são esses números da Lumen Gentium. Maria, sinal de esperança segura e do conforto ao peregrinante povo de Deus. Maria, sinal de esperança segura e de conforto ao peregrino que ainda está em caminho. Por quê?
Isso se diz, sobretudo, né, se retoma esta reflexão na festa, na solenidade da Assunção de Maria ao céu, né? Maria, elevada ao céu em corpo e alma, é o anúncio daquilo que Deus quer para todos nós. E já realizou em Jesus Cristo ressuscitado, né? Segundo o corpo, segundo a humanidade, Jesus ressuscitado e glorificado, né? Primogênito dentre os mortos, e também já realizou em Maria, a mãe de Jesus, associada desde a sua morte à perfeita glória do Filho, em corpo e alma. No céu, Jesus não está só com a divindade, está com o corpo humano, com a humanidade também. Assim, Maria, desde a sua morte para este mundo, também está associada à plena glorificação no céu. E para nós todos que morreremos um dia, a promessa é de que Deus vai realizar isto, segundo o seu desígnio, no último dia. Último dia, quando é esse último dia, né? Então, é a expressão bíblica, né? Último dia, no dia de Deus. Bem, o dia de Deus é com Deus, né? Até Jesus disse, olha, quando pediram, quando? Isso é com Deus, disse Jesus, né? Naquele dia, o grande dia, né? Quando Deus fará novas todas as coisas, também nos ressuscitará e fará participar plenamente em corpo e alma da glória, né? Da redenção em plenitude, né? Abrindo parêntese, né? Um pensamento litúrgico, né? Todo domingo, como é que chama o domingo, em outras palavras? Dia del... o dia do Senhor. Quem é este Senhor? El Señor Jesús, resucitado, sí. Pero también el Señor Dios. El Señor Dios. En la Biblia, en primer lugar, se habla del Señor Dios. Y se atribuye después en el Nuevo Testamento también a Jesús el título Señor, para decir, Él es Dios con Dios Padre. Es de origen, natureza divina. Então, Jesus Cristo é o Senhor, ressuscitado, glorificado. Todo domingo é dia do Senhor e o domingo, teologicamente compreendido, é profecia daquele dia, do dia do Senhor, quando Deus fará novas todas as coisas. Por isso, no domingo, nós sempre lembramos Jesus ressuscitado. Grande feito de Deus, grande obra de Deus, da nova criação, é Jesus ressuscitado. E nós celebramos a Eucaristia, justamente, lembrando Jesus ressuscitado no meio de nós. Ele está no meio de nós. Anunciamos tua morte, Senhor. Proclamamos tua ressurreição. Venha, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Justamente, veja que bonito isso, né? Quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos anunciando que para nós venha também o dia do Senhor, né? Que venha o dia de Deus, né? Que Deus preparou para a plenitude da redenção. Pois, em Maria isto já se realizou. E por isso diz o texto aqui, número 68 e número 69, da Lumen Gentium. A mãe de Jesus, tal como está nos céus, já glorificada de corpo e alma, é a imagem e o começo da igreja, como deverá ser consumada no tempo futuro. Maria, glorificada no céu, é a imagem e profecia, anúncio daquilo que a igreja será. Mas já alimentamos agora na fé.
E por isso, olhando para Maria glorificada no céu, e olhando para Maria, lembrando a sua vida neste mundo, nós lembramos bem, Maria percorreu os passos que nós hoje estamos percorrendo. Maria já chegou à plenitude. Nós caminhamos na esperança daquilo que Deus já realizou em Maria e que realize também em nós. Por isso ela é sinal, diz aqui, né? Assim também ela brilha aqui na terra como sinal de esperança segura. Vamos repetir? Sinal de esperança segura. Deus não hace bromas com nós. Deus não nos engana. Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Lo que Deus disse se realiza, se cumpre. Sinal de esperança segura e do conforto para o povo de Deus em peregrinação, até que chegue o dia do Senhor. Até que chegue o dia do Senhor. Aqui está citando segunda carta de Pedro 3:10, né? Segunda carta de Pedro 3:10, dia do Senhor. Pois é, causa grande alegria e consolação este sacrosanto santo concílio, um sínodo, né? O concílio foi um sínodo universal, né? Então, a este sacrosanto sínodo, o fato de não faltarem também entre os irmãos separados, os outros cristãos não católicos, os que dão a devida honra à Mãe do Senhor e Salvador, especialmente entre os cristãos orientais, do rito oriental não católico, aí se fala dos ortodoxos, dos armênios, dos coptas, onde Maria é também venerada e muito. Todos os fiéis cristãos supliquem instantemente, que significa com perseverança e com constância, supliquem a Mãe de Deus e Mãe dos homens, para que ela com suas preces assistiu às primícias da igreja no cenáculo, nos Atos dos Apóstolos, também agora exaltada no céu sobre todos os bem-aventurados e anjos, na comunhão de todos os santos, ela interceda junto de seu Filho, até que todas as famílias dos povos, tanto as que ainda ignoram o seu Salvador, sejam, tanto como o povo fiel, sejam felizmente congregadas na paz e concórdia do único povo de Deus, para a glória da Santíssima e indivisa Trindade. Assim conclui, né, o texto da Lumen Gentium. Pois é, quanta coisa bonita. Isso é palavra da igreja, né, no concílio, que a gente precisa de vez em quando retomar e recordar. Você já tinha lido esse texto? Sim. Sim, vale a pena retomar sempre de novo. Pois bem, os outros textos que eu indiquei aqui, não vou agora retomá-los, porque eu não sei quanto tempo dispõe ainda. Pois não. Então, eu queria, tem tantas coisas, né, que poderia dizer sobre Maria na vida da igreja ao longo do tempo, ao longo da história. A devoção a Maria sempre existiu na igreja? Bem, a devoção a Maria já está presente no início da igreja. No início da igreja. Depois, claro, nós temos uma lacuna, naturalmente, de textos dos primeiríssimos séculos. Porém, aí vem a época da patrística, os grandes pregadores, né, eles fazem referência a Maria, sim, já nos primeiros séculos, né? E depois isto vai crescendo mais e mais com os grandes santos, ao longo do tempo, ao longo da
história da igreja, ao longo da história da igreja, onde se vai explicitando, clareando sempre mais essa devoção à mãe do Salvador, a mãe da igreja, né? Bem, para dar um salto bem grande, né? Por exemplo, na Idade Média, São Francisco de Assis, no século XIII, ele tinha uma grande devoção à Imaculada Conceição. Ainda não era proclamado o dogma de fé, né? Ele tinha uma devoção a um outro título de Maria, Nossa Senhora da Alegria, né? E aí dizia das 7 alegrias, como tem das 7 dores, também das 7 alegrias. Depois, São Domingos, né, pregador, na Idade Média, mais ou menos a mesma época de São Francisco, popularizou a devoção do Rosário, mas isso já vinha de antes, né? A devoção ao Santo Rosário, e até hoje, e cada vez mais, está presente o Santo Rosário na vida da igreja. Mas depois, claro, sempre mais se torna clara e explícita a devoção a Nossa Senhora na vida do povo fiel, né? Na vida do povo fiel, seja pelas devoções privadas de cada um, mas também as devoções que são introduzidas na vida da igreja. Mas tem um outro modo muito especial de Maria presente na vida da igreja, e vocês não vão se assustar. São as aparições ou manifestações de Maria, que ao longo dos tempos vão se tornando mais e mais frequentes, né? Será que nos primeiros séculos não havia? Bem, não temos notícias propriamente. Porém, estas manifestações ou aparições de Maria a uma pessoa, a um grupo de pessoas, elas existem há muitos séculos. Aqui tem uma característica interessante, que Maria se manifesta ou apresenta, ou aparece em momentos particularmente difíceis na vida de alguma pessoa ou de algum povo ou da igreja como um todo. E o que ela sempre faz? Em todas as aparições, ela sempre recomenda aquilo que está no Evangelho. Aquilo que está no Evangelho. E o que ela recomenda? Conversão, oração, penitência. Oração, conversão, penitência. Isso está no Evangelho. E assim ela ajuda, né, a evangelização do povo, né? Como ela fez lá no início, nas bodas de Caná. Quais são as palavras de Maria nas bodas de Caná? Em português, como é que fica? Fazei tudo o que ele vos disser. O povo espanhol, de língua espanhola, está afiado, hein? Fazei tudo o que ele vos disser. É o que Maria continua recomendando ao povo de Deus, ao povo fiel, a toda a humanidade. Em outras palavras, olhem para Jesus. Escutem Jesus. Sigam o Evangelho. Sigam o Evangelho. E por isso, uma vez ou outra, teve aí talvez algum pregador ou alguém que supostamente teve uma revelação, uma manifestação de Nossa Senhora, começa a dizer coisas estranhas. Qual é o critério que a igreja tem para considerar fidedignas, isto é, merecem algum crédito, as supostas revelações, supostas aparições de Nossa Senhora, que a igreja não obriga a crer, né? Nem obriga a crer em Nossa Senhora de Fátima, é verdade? Não, não é dogma de fé, é isso que quero dizer, mas a igreja tem grande apreço, a igreja tem grande apreço a uma série de aparições, né? Fátima, Lourdes, que mais, né? Tem, então, Guadalupe, Aparecida, Chiquinquirá, que outra?
tantas. Las virgens de todos os pueblos. Sim, a igreja tem grande apreço. Porém, quando em nome da Virgem Maria, que alguém diz, Maria me disse isso, disse aquilo, mas são coisas que não se enquadram no Evangelho, pode saber que não foi com Maria que disse. Né? Então, a medida, o critério para saber se talvez são autênticas as manifestações de Maria, é saber se elas estão em sintonia com o Evangelho. E também com a palavra da igreja. Maria não fala bobagens, né? E Maria não faz pregação contrária a Jesus ou ao Evangelho. Né? Só 3 coisas ela chama. Portanto, ouvir Jesus, conversão, oração, as 3 coisas. Ouvir Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. Conversão, sempre a recomenda a conversão dos pecadores, rezar pela conversão dos pecadores. E oração, sempre tem estas mesmas manifestações em relação a manifestações de Maria nas aparições. Pois bem, isso está. Agora, outra manifestação ao longo do tempo do povo fiel em relação a Maria. Vocês conhecem as ladainhas, a ladainha de Nossa Senhora, as litanias? Sim. Quantos títulos? E que títulos tão bonitos? É tão bonito, são tão bonitos os títulos. Uma vez um teólogo disse assim, esses títulos são como os carinhos de los hijos a sua mamá. São os carinhos dos filhos para a sua mãe. Não só no Dia das Mães, mas em todos os dias. Sim, os títulos que se dão a Maria na ladainha, na litania, eles são naturalmente devocionais, poéticos e devem ser compreendidos em geral como analogia, isto é, sim, se atribui em parte são verdadeiros, em parte são adequados, né, ou ajustados, né? Por exemplo, quando fala de Maria, invoca Maria como Torre de Marfim. Casa de ouro. Ela não é casa de ouro, é uma imagem, né, Então, estas imagens têm uma parte verdadeira. Por exemplo, casa de ouro. Por que casa de ouro, Maria? Sim, porque Maria nos traz o tesouro, que é Jesus. Tabernáculo do Altíssimo. Tabernáculo, Maria é o tabernáculo? Não, porque em seu seno trouxe o Filho do Altíssimo para nós, né? Assim, os títulos marianos, eles sempre são uma comparação e que, em parte, dizem sim aquilo que é verdadeiro, mas não devem ser tomados ao pé da letra, né? Mas como comparações, e sempre dizem algo de verdadeiro em relação a Maria. E os títulos continuam, por exemplo, Mãe da Igreja, é um título mais recente, que, claro, diz muito e verdadeiro em relação a Maria. Para concluir, eu tinha preparado mais coisas, mas o tempo passa, né? Para concluir, só uma palavrinha sobre a nota doutrinal, né, do Dicastério para a Doutrina da Fé, sobre a cooperação de Maria na obra da salvação. Essa nota é muito bem feita, vocês encontram facilmente na internet. É uma nota densa, bem elaborada, com muita fundamentação. Há tempos havia discussão, a gente sabe, na Comissão Teológica Internacional, no Dicastério para a Doutrina da Fé, em relação ao título medianeira de todas as graças e cooperadora.
cooperadora da salvação, né, da obra da salvação. Então, esses dois títulos podiam dar lugar a equívocos doutrinais, equívocos doutrinais, atribuindo a Maria aquilo que é unicamente de Jesus, único Redentor. Né? Também o título corredentora. Né? Então, nós falamos muitas vezes, ela é corredentora, mas não enquanto redentora. Ela está associada à obra da redenção, assim como os outros santos estão associados à obra da redenção mediante a intercessão. São intercessores em relação à salvação. Mediadora das graças, e alguns dizem de todas as graças, né? E tem até santuários de Nossa Senhora Medianeira de todas as graças. Isso conduz naturalmente a um equívoco. Não, mediador de todas as graças, unicamente Jesus Cristo Salvador. Maria, mediadora mediante a intercessão. Mas a intercessão de Maria não é, digamos, obrigatória para obter a graça, a salvação. Né? Ela ajuda. Ela, como mãe, ajuda. Evidentemente, quem se confia à intercessão de Maria tem certamente muito favor de Deus mediante a intercessão de Maria, sem dúvida. Porém, a rigor, não se deve dar a Maria, mais uma vez, o papel de mediadora da salvação, de redentora, que cabem só a Jesus. E então, a nota doutrinal diz que Maria tem dois papéis essenciais, dos quais dois papéis, todos os outros decorrem. Primeiro, Maria, mãe da igreja. Claro, mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, isso não há dúvida que isso está definido em dogma de fé, Concílio de Éfeso, Maria, mãe de Deus, e aqui ninguém deve duvidar, né? Sim, Maria é mãe de Deus, entendendo, não de Deus desde toda a eternidade, mas mãe do Filho de Deus que por ela veio ao mundo, segundo a natureza humana, gerado e nascido de Maria. Mas como não se separa a natureza humana e a natureza divina na pessoa de Jesus, que é a única pessoa, então, de Maria, o Filho de Deus, nasceu o... Por isso, ela, com razão, é chamada Mãe de Deus, entendendo-se Mãe do Filho de Deus. Esse título é fundamental para a nossa fé em Jesus Cristo. E esta era a discussão no século V, anos 400. Século IV e V foram densos de discussões fundamentais da nossa fé, né? Sobre quem é Jesus, Jesus é o Filho de Deus, depois quem é o Espírito Santo e a Santíssima Trindade e a nossa redenção, como se faz. E daí entrou também e Maria, nesse contexto do mistério de Deus. Bem, a discussão, então, muitas vezes era, não, ela é mãe do homem Jesus, Jesus homem nasceu de Maria e Jesus homem foi glorificado no céu e então foi feito Filho de Deus no céu. Errado, né? Jesus nasceu Filho de Deus de Maria. Ele não se tornou Filho de Deus no céu. Ele nasceu Filho de Deus de Maria. Então, dizer Maria, a mãe do Filho de Deus, Maria, mãe de Deus, era fundamental para a fé em Jesus Cristo. Se nós negamos Maria, mãe de Deus, mãe do Filho de Deus, nós negamos a divindade de Jesus Cristo. Aí complica a nossa fé. E por isso a igreja manteve firme, apesar de tanta discussão, não. Aquele que nasceu de Maria é o Filho de Deus feito carne, feito humano. Né? Pois bem, então, o título Mãe de Deus é doutrinal, é de fé. Mas os títulos de devoção, Maria, Mãe da Igreja, ela é mãe dos fiéis, dos irmãos de Jesus, da comunidade dos fiéis.
E por isso o povo fiel, os cristãos, os discípulos de Jesus, os irmãos de Jesus, né, podem olhar para Maria como sua mãe e ter todo o carinho e toda a confiança na mãe. Então, esta é a posição de Maria Mãe. E o outro título, Maria Intercessora. Maria Intercessora. E, portanto, como intercessora, ela está em relação a nós, né, como aquela que no céu está junto de Jesus, né, e está pertinho, né, portanto, do coração glorificado de Jesus para interceder por nós. Muito bem, alguém disse, né, o São Bernardo, de Maria nunquam satis, né? De Maria nunca falaremos demais, né? Mas tem que parar, porque tem almoço, né? Manifestamos nossa profunda gratidão a Dom Odilo por sua honrosa presença e por sua valiosa participação neste momento tão significativo para nós. Sua presença é um elo visível da comunhão e da unidade da igreja. E sua palavra iluminada pela fé, pela sabedoria pastoral, e este momento é a palavra da igreja para nós neste momento, nos fortalece, nos encoraja e renova em todos nós o compromisso de batizados e seguir fielmente a Cristo e servir ao seu povo. Neste momento, em nome da congregação e também a porção da família Manfotina reunida, o Padre Jesus Cucci, o conselheiro geral, vai entregar uma pequena lembrança como sinal de nossa gratidão por sua eminência. Receber um presente de Jesus, né? É muito bom. Na pergunta, vocês me compreenderam? Ok, graças a todos.